Boa noite. O Brasil vive um boom inédito no mercado imobiliário. Olhe só para sua cidade. Quase todas têm bairros novíssimos, onde antes só havia mato. Lançamentos se esgotam antes mesmo da instalação do primeiro tijolo. O Jornal da Globo exibe, a partir de hoje, uma série de reportagens sobre este fenômeno. Mas traz perguntas também. A euforia pode terminar em bolha, como nos Estados Unidos em 2008? E a crise econômica mundial vai travar o crescimento? As dicas de Mara Luque para quem quer comprar a primeira casa própria. Estamos tendo bastante dificuldade de encontrar algo que caiba de fato no nosso bolso. 12 bilhões e meio de dólares. E o Google agora é dono da Motorola. Heraldo Pereira comenta a criação no Senado da Frente de Apoio ao Combate à Corrupção. E ainda, Luiz Roberto e os golaços de fora da área. Acaso ou treino? Muito já se ouviu sobre o superaquecimento do mercado imobiliário brasileiro. Mas quais são os verdadeiros motivos desse crescimento? Por que o preço dos imóveis subiu tanto nos últimos anos? Eu viajei por várias cidades brasileiras para tentar responder essas perguntas. A primeira reportagem da série Em Obras mostra que o Brasil é um país em reforma. O preço é muito absurdo. Já me ofereceram 600 mil, não vendo. Eu tô achando caro. Quando eu vim pra cá não tinha residencial nenhum aqui. Termina uma obra, começa outra. É sempre muito bom as pessoas adquirirem o seu imóvel. O Brasil é um país em construção. Você vê um canteiro de obras nacional. Criamos verdadeiros bairros, remodelamos bairros, ampliamos. Isso é muito bom para a cidade. Em Porto Alegre, até 2006, o bairro Jardim Europa não existia. Hoje, há quase 1.000 imóveis em volta deste parque. No setor noroeste, em Brasília, há 20 prédios sendo construídos neste momento. Até o começo do ano passado, isso tudo aqui era um grande cerrado. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, um bairro novo foi criado há menos de 5 anos. Os terrenos custavam 20 mil. Hoje, são vendidos por 80 mil. O mercado imobiliário vive desde 2008 um período de euforia sem paralelo na sua história. Eu acho que muito mais do que um boom, foi uma recuperação. Nós vivemos a década de 90, que foi de uma total reversão aos imóveis. Era muito melhor manter o seu recurso no banco rendendo dinheiro, porque havia muita inflação. Vieram para o mercado milhões e milhões de brasileiros que até então não tinham a menor condições de acessar o mercado. Os produtos ficaram muito mais adequados ao bolso. Enfim, houve uma revolução. Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou a ver essa cena, ouvir esse barulho. Perto de casa, perto do trabalho, muitas cidades viraram verdadeiros canteiros de obra. Mas por que houve um crescimento tão grande no nosso mercado imobiliário? Os motores desse mercado são velhos conhecidos. Mais crédito, mais renda e mais confiança. Com a estabilidade da nossa economia, o vendedor Cauê viu sua renda aumentar 60% nos últimos 2 anos. Com o salário mais alto, Cauê teve acesso ao crédito. Pegou um financiamento para comprar sua primeira casa própria. Ele e muitos brasileiros. O crédito imobiliário bateu o recorde no primeiro semestre deste ano, 37 bilhões de reais, alta de 55% em relação ao mesmo período de 2010. Prédio pronto, apartamento entregue, mas ainda faltam alguns acabamentos. Pouca coisa. O Cauê, a Mariana e o Pedro se mudam para cá daqui a 15 dias. Cauê, há quanto tempo vocês sonhavam com a casa própria?
Pelo menos 4 anos. A gente já está com essa ideia já de comprar casa própria. Já. Chega de aluguel. Chega, agora não. 16% dos brasileiros vivem em imóveis alugados, mas o número de quem mora em casa própria vem crescendo. Hoje chega a 70%. São 133 milhões de pessoas. Este número pode parecer alto demais, mas tem explicação. Alguns brasileiros moram em imóvel próprio, mas em terrenos irregulares. Além disso, há famílias que vivem juntas, como Marcel e a Simone, que dividem a casa dos pais com o Fábio, o cunhado. Como é que é conviver com o seu cunhado? Dá briga dentro de casa? Não. Na verdade, a gente foi acertado antes do casamento, né? Na realidade, todo mundo acaba ajudando todo mundo, né? Eles juram que o irmão não atrapalha o namoro do casal. E como é que é a intimidade numa hora dessa? Dá pra ouvir tudo que vocês estão fazendo? Não. Apesar de não ter um apartamento, nas estatísticas o casal está entre os 70% de brasileiros com imóvel próprio. É o que se chama de coabitação. Você tem quase 5 milhões de pessoas que moram em coabitação e que não querem morar nessa situação. Quer dizer, a pessoa mora, é uma casa própria, mas não é a dele. Por que essa vontade de se mudar? Porque é algo que é nosso, né? A gente tem aqui a estabilidade de não precisar pagar aluguel, óbvio que a gente tem algumas contas a serem pagas, né? Porém, é algo que é nosso, é algo que a gente pode chamar de nosso, né? Chamar de meu. Muita gente querendo comprar, os preços dos imóveis aumentam. Eles subiram nos últimos 12 meses, 43% no Rio de Janeiro, 27% em Belo Horizonte, 29% em São Paulo e 15% em Fortaleza. As pessoas começaram a procurar mais, a demanda era bastante grande por imóvel, então aí você tem um ajuste nos preços dos imóveis. Você tem muita gente ainda para entrar na classe média nos próximos anos. Pode entrar mais 20 milhões nos próximos 8 anos. E é justamente esse pessoal que vai ter esse potencial de comprar seu primeiro imóvel, de trocar o seu imóvel. Então o mercado imobiliário tem um futuro promissor na economia brasileira. Você vai precisar de mais casas. Não só porque a população está crescendo, mas que as famílias estão menores, esse efeito é um efeito grande. Então, a demografia conspira a favor de uma maior demanda por casa. Marcel e Simone, Cauê e Mariana. Os dois casais têm o perfil do comprador de imóveis hoje no Brasil. Entre 20 e 30 anos, mulher trabalhando, homem trabalhando, metade, 3 mil homem, 3 mil mulher. É essa a família que compra hoje. O que esses jovens mais compram são apartamentos de 2 quartos. Como eles conseguem? O empurrão veio do financiamento, palavra que até pouco tempo mal fazia parte da vida do brasileiro. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. E hoje a nossa colunista de finanças pessoais, Mara Luque, vai falar sobre o casal Simone e Marcel. Esse casal que a gente acabou de ver aqui na reportagem, que mora com o cunhado. Ninguém merece casar e morar com o cunhado, né? Ninguém merece. A gente vai inverter um pouquinho os papéis. Trocamos de papel, pelo menos no comecinho, né? Hoje quem pergunta sou eu. Isso, então pergunta, vamos lá. Eles têm dívidas? Não tem dívidas, nenhuma. Isso é bom. Qual é a renda dele? 8 mil, 2 mil a Simone, 6 mil o Marcel. A renda do casal, então, 8 mil, isso, né? E ele já tem alguma entrada? Já tem, eles conseguiram juntar já 22 mil reais. Ah, então eles estão numa situação boa para começar a pensar... Agora estão tentando comprar apartamento desde antes do casamento e casar em junho, Mara. E ainda não conseguiram, conseguiram. Mas estão juntando o dinheiro da entrada. Sim. Ah, tá. Então esse é o ponto principal. Quer dizer, a gente falou aqui 3 perguntas que são importantes para você definir se você deve ou não entrar no financiamento. Se tem dívidas, qual é a renda e se tem alguma entrada. Quer dizer, se eles não têm dívida, eles estão numa situação muito confortável para entrar num financiamento imobiliário. Vamos dar uma olhadinha mais no que eles contaram para mim? Vamos lá. Estamos tendo bastante dificuldade de encontrar algo que caiba de fato no nosso bolso, né? Esse apartamento que vocês estão pensando em comprar está por quanto? Ele está a partir de 98 mil. Vocês conseguiram economizar quanto, Simone, para dar de entrada no apartamento próprio de vocês? Hoje nós temos 6 mil em uma conta, acho que uns 22 mil. 22 mil, é. Você consegue sim, com 22 mil, dar uma entrada tranquila num apartamento que é um lançamento, sem problema nenhum. A questão é que, será que conseguiremos arcar com o que vem depois?
Eu passo a pergunta para você, Mara. Consegue tranquilamente dar entrada como o Marcel acha? Consegue dar entrada. O Marcel, ele está numa situação muito boa. E ele é bem interessante esse casal, né? Porque ele é preocupado com o que vem depois. Isso, muita gente não pensa nisso. As pessoas pensam se a prestação cabe ali no bolso, olha a prestação isoladamente, que é um erro. Você tem que olhar a prestação, mas olhar no conjunto. Quer dizer, essa prestação e outras prestações para ver quanto que compromete a sua renda. Você vê que eles estão numa situação muito boa. Eles querem um apartamento de 100 mil, né? 98, isso. 100 mil. Já tem 22 mil, quer dizer, já tem 20% desse apartamento, pouco mais de 20%, então está numa situação boa. Os planejadores financeiros, eles dizem que você deve ter pelo menos 50% da entrada para você entrar de uma forma confortável. Mas no caso deles, eu acho bem razoável, né? A gente fez um passo a passo aqui para saber como definir a melhor forma de escolher esse imóvel. Então, primeiro, definir o imóvel, né? Porque você vai saber qual é o valor desse imóvel. Quando você estiver nesse passo, você tem que ver se é uma região que está em expansão ou já está valorizada. Na região já valorizada, você vai pagar mais caro. Então, que você vai estar olhando um imóvel mais caro, tem que ter consciência disso. Que, como você falou na sua reportagem, você já tem um bom imobiliário e algumas regiões estão muito valorizadas. Eles até estão pensando em se mudar do local onde eles moram, eles vão para outra cidade. Isso é muito interessante, Cris. Isso é muito interessante. Pegar um lugar que ainda não tenha passado por esse processo, né? Segundo ponto, pesquisar a melhor taxa para você fazer esse financiamento. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, hoje você consegue no mercado aí até 9%, dependendo do seu relacionamento com o banco. Mas olha nesse custo efetivo total. Isso daí você às vezes consegue uma taxa melhor num banco, mas você vai ver o custo efetivo total, porque entram outras despesas, seguro, enfim, e vários outros itens. Você vai descobrir que o custo final é maior. Então, quer dizer, ele te dá até uma taxa menor, mas outro banco te coloca num custo total maior. Vale muito a pena você olhar com cuidado isso. E, por fim, avaliar a opção do consórcio, que não é o caso deles, hein? Porque o consórcio hoje, para ser interessante, você tem que ter pelo menos 40% do valor do imóvel. Para quê? Para dar aquele lance para conseguir tirar em 1, 2, 3 meses, né? Eles teriam que esperar um pouco mais. Então, como eles querem agora, melhor as outras opções. Eles têm os 20%, não estão endividados, então é um bom momento para eles entrarem no crédito imobiliário. Mara, muito obrigada. A gente esqueceu de chamar o site mais uma vez. Não esquece de chamar o nosso site. Isso é muito importante, chamar o site, porque quem faz essa coluna, quem pauta essa coluna são vocês. Então manda suas dúvidas, porque as suas dúvidas, a partir delas é que eu vou pesquisar as respostas e nosso time de jornalistas vai colocar todo o material no site diariamente para você. Obrigada, Mara. Daqui a pouco os protestos contra a morte da juíza Patrícia Scioli. E já no próximo bloco, a Motorola tem novo dono. Agora é do Google.